Vamos estar lendo a palavra de Deus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerceu o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Amém? Verso 5, podemos ler o verso 5 de novo, preste atenção no verso 5, disse: todo o vale se encherá, vamos ler como está no telão, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Aceite-se, queridos, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Queridos, no dia da nossa escola bíblica de obreiros, que eu ministrei aqui no primeiro horário, no domingo à noite, eu falei sobre o avivamento que nós precisamos. E eu disse aqui, acredito que a maioria dos irmãos estavam aqui naquele domingo de 12 de junho. Eu falei sobre o avivamento que nós precisamos. E falei sobre 4 pontos do avivamento que nós precisamos. Permita só repetir citar esses 4 pontos aqui, para entrar na mensagem de hoje. Eu disse aquele dia que o avivamento que nós precisamos primeiro, é o avivamento que ativa os dons espirituais e que produza as virtudes do fruto do Espírito. Um avivamento onde ativa os dons e produza fruto. Segundo, eu disse que o avivamento que precisamos é um avivamento que converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Terceiro, um avivamento que nos leve ao confronto e jamais à fuga, jamais à omissão. E em quarto, eu disse que é um avivamento que dure, que perdure até o arrebatamento, na qual nós não nos perdemos, nem nos desertos das tentações, e muito menos nos altos montes da elevação. Esse é o avivamento que nós precisamos. E nessa mesma linha hoje o Espírito Santo me direcionou para falar com os irmãos que se é que nós precisamos e queremos receber, vivenciar um grande avivamento de Deus nos nossos dias, nós precisamos então de vencer alguns entraves deste avivamento. E esse é o tema da minha mensagem nesta noite, baseado aqui no verso 5 de Lucas capítulo 3. Quais são os entraves do avivamento? Ou qual a nossa preparação? O que podemos fazer? O que podemos ajeitar para recebermos o avivamento? É mais ou menos assim, palavra bem simples. Por exemplo, se você vai receber uma visita na sua casa, você se prepara, você arruma a casa, você lava, joga água no teto, lava a garagem, faz toda aquela faxina, porque você está preparando para receber algo. Se você vai fazer uma viagem, você se prepara para uma viagem. E o profeta João Batista, ele é chamado também como profeta do avivamento, porque depois de 400 anos de silêncio de Deus com o seu povo, que é o intervalo entre Malaquias e Mateus, entre Malaquias, e quando Deus começa a falar, fala a primeira vez, depois de 400 anos, para o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, foi 400 anos. Deus levanta o profeta João Batista como uma voz. Diga assim comigo, uma voz.
porque Deus precisa de uma voz, Deus não precisa de um eco. Deus, antes de mandar o avivamento, ou seja, o avivamento ele vem. Eu estou falando aqui, eu quero dizer sobre a preparação para recebermos este avivamento. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para que Jesus viesse. E Jesus, querido, ele é representado como o avivamento. Não existe avivamento sem Cristo. Avivamento sem Cristo é movimento. Avivamento sem Jesus é como nuvens sem águas, é como fontes sem água. Avivamento sem Jesus não é avivamento, é movimento. Ele precisa de ser a centralidade da nossa vida. E João Batista, então, ele vem um profeta que vem preparar o caminho para o avivamento chegar, para que Jesus venha trazer a salvação. O avivamento ele começa com Jesus, ele é a centralidade do avivamento. Se não passar pela cruz de Cristo, nós não chegamos no Pentecoste. Se não tiver a centralidade de Cristo na nossa vida, não tem poder do Espírito Santo. Se não tiver Jesus como base, como o nosso alicerce, não tem mover de Deus na nossa vida. Se não tiver Jesus como alicerce, Jesus como dono, Jesus na retaguarda, Jesus na frente e Jesus no centro, nós não conseguimos avançar, não há vida. Eu sempre digo aqui e repito Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele está dizendo, ele é a fonte de tudo, por ele é o sustentador de tudo, e para ele o fim de tudo é ele. Então não tem avivamento, não tem igreja sem ele. É bem verdade que alguns conseguem uma proeza de se dizer que a igreja sem a pessoa de Cristo, igreja só é igreja por causa dele, porque ele que a comprou com seu sangue e ele a confundou. Aleluia, glória a Deus. Então João Batista ele prepara o caminho do avivamento, trazendo essa mensagem para nós nesta noite. Nós precisamos de nos prepararmos para o avivamento, preparar o caminho. Isso começa quando nós somos uma voz. Escuta, Deus não precisou de muitas vozes, Deus não precisou de muita gente, Deus precisou de um João Batista. Deus não precisou de um eco, Deus não precisou de 2, 3 vozes, uma voz. Deixa eu abrir um parênteses e dizer aqui, para Deus mandar o avivamento basta um começar a clamar, uma voz começar a clamar, um intercessor se levantar, alguém se posicionar. Tivemos aqui um final de semana abençoadíssimo. Ontem aqui um culto aqui da Umadec aqui. Tinha mais gente do que tem aqui hoje à noite. Ontem à noite, né, Ronei? Hoje de manhã ali na congregação do Passaginha. E ontem eu disse aqui sobre o avivamento. Mencionei aqui durante o culto. Quem pregou foi o pastor Vitor. Mas mencionei aqui sobre o avivamento que teve em 1904 e 1905 no país de Gales, através de Evan Roberts. A história disse, resumidamente, só se mencionar esse ponto para vocês, do pastor Joshua, que orava dia e noite e clamava de Senhor, dai-me o país de Gales, Senhor, dai-me o país de Gales. Deus então, através da intercessão de Joshua, levantou Evan Roberts, que foi o canal pela qual Deus trouxe um grande mover, um grande avivamento no país de Gales em 1904 e 1905. Avivamento esse que durante 6 meses, querido, escute, 6 meses, aproximadamente 100 mil vidas, 100 mil vidas no país de Gales aceitaram Jesus como Salvador. E com um detalhe, não houve milagres, não houve sinais, manifestações. Do que tinha era pessoas com fome de Deus, era pessoas que se debruçavam na oração, como Evan Roberts, que diz que o Espírito Santo despertava à 1 da manhã, e ele por diversas vezes orava até às 5 da madrugada, clamando ao Senhor, e os templos começou a se lotar. Em cada capela, de cada esquina de Evan Roberts, tinha 1.500, lá no país de Gales, tinha 1.500, 1.800 pessoas se debruçando, e chegava pecador e balançava-se e dizia assim: oi, para de orar um pouquinho e me fala o que eu tenho que fazer para ser crente. Você está entendendo? Aleluia.
Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. É desse avivamento que nós precisamos. O mesmo Deus que avivou o país de Gales no início do século 20, desse avivamento veio o avivamento mais famoso que nós conhecemos dos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, que é da Rua Azusa em 1906, depois na Coreia em 1907, a partir de 1911 aqui no Brasil, onde surgiu a Igreja Assembleia de Deus, na década de 60, a partir da década de 60 na África do Sul. Queridos, nós somos o resultado desse avivamento, mas a chama não pode apagar. Aleluia. Deixa eu repetir o que eu falei aqui na última quinta-feira. Eu disse, talvez, querido, a sua chama do Espírito seja pequenininha assim na tua vida. Aqui está cheio, mas seja só um pouquinho. Jair de Gregório com certeza já participou de muitos cultos com lampião, onde não tinha energia elétrica, e aí de repente o culto tinha que acabar rápido, porque o azeite do lampião ia acabando, e a luz ficava fraquinha. Aí de repente o dono da casa falava, peraí pastor, vamos melhorar esse lampião aqui. Pegava a lamparina, dava uma sacudida, e o fogo e a chama lá do lampião aumentava de novo. Dava para fazer mais 30 minutos de culto. É disso que o Espírito Santo está precisando de fazer no nosso dia, chacoalhar a nossa vida, do jeito que a chama assenta novamente. Aleluia, aleluia. Deus levantou uma voz. Quando eu falo de uma voz, eu estou falando de peculiaridade. Pastor Anselmo foi um, pastor Wellington Júnior é apenas um, Daniel Berg Gunaving foi apenas um, pastor Zacarias é apenas um, pastor Elias é apenas um, Gideão Santos é apenas um. Deus não precisa de cópia, de réplica. Deus, Ele usa cada um na sua peculiaridade. Deus precisa de uma voz. Tem alguém que quer ser uma voz de Deus aonde tu passar, na escola, no trabalho, em Curvelo, na faculdade. Deus precisa de uma voz. Oh meu Deus, eu estou só na introdução, mas escute. Então, queridos, Deus levanta a voz que é João Batista. E aqui, o médico amado, historiador, doutor Lucas, que é um evangelho mais detalhado, esse mesmo texto de Lucas 3, nós temos em Mateus 3, em Marcos 1, só que ele dá uns detalhes aqui. Lucas, ele está repetindo, queridos, o que Isaías tinha profetizado há quase 700 anos atrás. Observa o que ele está dizendo, versículo 3, que João Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Ele era a voz, ele estava dizendo, na mensagem dele ele dizia, eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz. Quem tu és, João? Eu sou uma voz. João Batista tinha certeza daquilo que ele era. Eu sou uma voz. Preparai o caminho, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. Ele estava preparando o caminho para o Messias, para Jesus. O caminho para recebermos o avivamento que nós precisamos, precisa ser preparado. Deixa eu repetir, porque esse é o tema aqui da minha mensagem nesta noite. O caminho precisa de ser preparado para recebermos o avivamento que tanto precisamos, não o que queremos, o avivamento que nós precisamos para recebermos. O caminho precisa de ser preparado. E qual que é essa preparação desse caminho? Alguns entraves precisam de ser arrancados. Então escute aí, qual que são esses entraves que impede de recebermos o avivamento de Deus? Olha só, aleluia, está no versículo 5. Primeira coisa, se tu quiser anotar aí, se tu quiser escrever aí, para depois você remoer, depois de um tempo você vivenciar essa palavra, porque mais importante do que você ouvir aqui, é você sair da porta para fora, depois das 9, depois da bênção apostólica, e com atitude de mudança, dizendo, Senhor, eu preciso de um avivamento. Você precisa sair daqui uma voz. Escute, tu vai acordar de madrugada, meu irmão, o Espírito Santo vai te incomodar, tu não vai conseguir abrir o celular e ficar nas redes sociais até o sono voltar, não, tu não vai ir na geladeira assaltar ela e comer o resto da janta, não. Você vai levantar de madrugada, é o Espírito Santo te impulsionando para a oração. Tu não vai conseguir fazer outra coisa a não ser dizer, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva o teu povo, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja. Começa pelo meu coração. Você vai acordar de manhã cedo, em vez de você acordar desesperado, doido para comer aquele pão quentinho, ir lá na padaria buscar o pão, você vai dizer, estou sem fome. E a esposa vai dizer, por quê? O marido vai dizer, não vai tomar café.
aleluia, aleluia, aleluia. Qual que é os entraves que tem que ser arrancado? Então, para que o avivamento que precisamos chegue, por favor, diga comigo assim: para que o avivamento que precisamos chegue. Escreva aí se possível. Versículo 5, vou pregar só no versículo 5 aqui. Primeiro, todo vale precisa de ser aterrado. Todo vale será aterrado. Tem irmãos que está aqui, que ele ouve pregar aqui nessa noite, está dizendo: tem razão, pastor, mas eu estou no fundo do poço. Tu tem razão, precisa, mas eu estou no vale. Talvez tu está no vale da angústia, no vale do rancor, no vale da rejeição, no vale do complexo da inferioridade, no vale da autocomiseração, no vale do vitimismo e no vale da depressão. Não estou falando da depressão como enfermidade, não, que talvez você precise de uma terapia no psicólogo, um remédio no psiquiatra, ou de umas vitaminas a mais do corpo. Não estou falando dessa depressão de falta de vitamina, não, aquela que você que se coloca nela, você que se auto-vitimiza e está dizendo que acha que todo mundo está contra você. É deste vale que Deus precisa de te tirar. É deste vale, e nem Deus precisa de tirar, não, pelo contrário, Deus não precisa tirar, você tem que sair desse vale. Esse vale do vitimismo, esse vale do coitadismo, esse vale aonde você se acomodou e está achando que a tua vida é daí para pior. Não é, saia deste vale. Este vale precisa de ser aterrado. Aleluia. Para que o avivamento chegue, este vale precisa de ser aterrado. Todo vale precisa ser aterrado. Porque vale, buraco, fala de divisão. Vale, buraco, fala de distanciamento. Não, nós precisamos ser aterrado. Para quê? Para que nós sejamos uma ponte que leve pessoas, que as pessoas através de nós cheguem até Cristo. Para que o avivamento chegue. Vocês viram aí no início do ano. No início do ano eu fui pregar em Patos de Minas. Quase que eu não chego em casa, né? Quase que eu não chego lá e depois quase que eu não volto. Eu fiquei dando volta, porque quando eu estava aí no caminho, descendo ali do Trevão de João Pinheiro até Patos, esbarrancou para o lado. Na volta de segunda-feira que eu fui voltar, tinha era aberto tudo, só 10 horas da noite da segunda que ia levantar. Vou dar a volta para o lugar, tem cratera. Vou dar a volta para o outro, tinha cratera, estava um desastre normal. Eu falei: meu Deus, será que eu chego em Curvelo hoje? Ou seja, os vales, escute, nos impede de caminhar, impede do avivamento chegar. Sabe, os vales da divisão, os vales da contenda, os vales do rancor, os vales da indiferença, os vales do desamor, os vales do disse ou não disse, e até mesmo da fofoca nos impede do avivamento chegar. Mas nesta noite eu estou pregando e dizendo: todo vale vai ser aterrado, todo vale vai ser aterrado, todo vale vai ser aterrado. Quem crê no que eu estou pregando nesta noite, levante a sua mão, feche os seus olhos por 30 segundos. O Espírito Santo vai trazer na tua mente aí qual vale da tua vida que precisa ser aterrado, qual cratera que está aberta na tua vida, qual cratera que está aberta na tua vida, qual cratera que está aberta na tua vida que precisa de ser aterrado. Aleluia. Aleluia. Qual cratera que está aberta na tua vida? Hoje, saia do vale da autocomiseração hoje, do vitimismo hoje, do rancor hoje. Sabe o que Deus está ministrando no meu coração? O que isso quer dizer? O que está faltando, Ele vai cobrir. Aonde o ódio está sobressaindo, aonde abriu-se a cratera do ódio, joga um pouquinho de amor aí na cratera do ódio para o vale ser nivelado. Aonde está aberta a cratera da contenda, oh meu Deus, não sei se você está entendendo. Onde está aberta a cratera da contenda, coloca aí reconciliação, comunhão, união. Meu Deus do céu, todo vale precisa de ser aterrado. Eu vou dizer o segundo entrave para continuar. Escute só, estou no capítulo 3 do versículo 5 de Lucas. Todo vale será aterrado. Depois disse: todas
está no plural. Todas as montanhas e colinas niveladas. Para o avivamento chegar, se os vales tem vale que precisa de ser aterrado. Por outro lado, tem montanhas que precisam de ser niveladas. Tem colinas que precisam de ser niveladas. O que isso quer dizer? Escute aí. Montanha fala, se o vale fala do que está faltando, montanha fala daquele que está passando. Você está entendendo? Primeiro, a profeta profetizou 700 anos antes de João Batista vir. E agora João Batista veio e Lucas está falando para que ele veio, para preparar o caminho para Cristo vir. E eu estou dizendo, o caminho para o avivamento precisa de ser preparado. O caminho do avivamento precisa de ser preparado. Vale, aterrado, o que está faltando, ele vai cobrir. E o que está passando, ele vai tirar. Está passando orgulho, está passando jactância, está passando autossuficiência, está passando a tua autocapacidade. Tudo que estiver excedendo, ele vai tirar. Onde está faltando, ele coloca. Onde está passando, ele tira. E deixa eu só te lembrar que um de nossos inimigos, o maior inimigo nosso não é Satanás, o maior inimigo é nós mesmos. Mas Satanás também é mau, é o inimigo. Mas eu sempre gosto de dizer isso porque nem tudo é o diabo. Tem coisa que acontece que o diabo fala assim, Deus, eu sou mau, mas isso aí não tem nada a ver com isso não, isso aí é ele mesmo. Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Mas o diabo também é o inimigo. Ele só se transformou em diabo, ele só se transformou em Satanás. Por causa do orgulho, por causa da jactância, por causa da soberba. Ele era o aferidor de medidas da perfeição no céu. Ou seja, ele era o imetro celestial. O aferidor de medidas, o imetro celestial. Ele que sabia o que era perfeito ou menos perfeito. Mas ele quis ser nem melhor que Deus, ele quis ser semelhante a Deus. O orgulho tomou conta dele. E Deus não suportou nada passando no céu. Quando o orgulho entrou, Deus derrubou ele para baixo. Então cuidado, aquilo que estiver passando vai ter que ser cortado, para que o caminho seja aplanado, para que o avivamento venha. Você está entendendo nesta noite? Então se você tem coragem, você está entendendo que Deus está falando com você nesta noite. Primeiro, todo vale precisa de ser aterrado. Segundo, toda montanha precisa de ser cortada. Onde está faltando, ele vai completar. Aonde o vale, a cratera do ódio foi aberta, ele vai colocar amor. Da dissensão, da contenda foi aberta, ele vai colocar reconciliação. Mas por outro lado, onde está passando a autossuficiência, o orgulho, ele vai arrancar o que está passando. Oh glória! Eu não sei se você está entendendo. Aí eu quero resumir esse ponto, esses dois primeiros entraves do avivamento, dizendo: se tem cratera aberta que precisa de ser coberta, é porque estamos aquém da palavra. Agora o que está passando é porque estamos além da palavra. Avivamento não tem sem palavra. Nós não podemos estar aquém e não podemos ir além. Vou repetir, nós não podemos estar aquém da Bíblia, mas não podemos ir além da Bíblia. Se tu está abrindo crateras e divisões de ódio, de rancor, de dissensão, se está aberto as crateras do rancor, da ferida está aberta, porque tu está aquém da Bíblia. Agora se tu está além, se tem montanhas que precisam ser niveladas, porque tu está além da palavra. Não vamos ficar nem aquém e nem além, vamos ficar unicamente na palavra de Deus, porque é na palavra que vem o avivamento. Quem crê recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra nesta noite, a Ele a glória. Eu vou continuar pregando, mas canta. A Ele a glória eternamente. 「あなたの愛
Cante a Ele a glória. A Ele. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A glória é dele, tudo é para Ele. Ele vai direitar eternamente em ti. Amém. Quem pode dar glória a Ele nesta noite? Levante a sua mão. Deixa o Espírito Santo comunicar com você nesta noite. O que está faltando e o que está passando. O que está faltando e o que está passando. O avivamento vai chegar na tua vida. O avivamento vai chegar na tua casa. O avivamento vai chegar na nossa congregação. O avivamento vai chegar nessa geração. Mas para isso, todo vale será aterrado. Onde está faltando, Ele vai colocar. E toda montanha vai ser aplanada. Onde está passando, Ele vai tirar. Eu estou dizendo, onde está faltando, Ele vai colocar. Onde está passando, Ele vai tirar. Aleluia. 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 Eu vou continuar pregando com carinho. Você tem coragem de perguntar para o seu irmão aqui, ó? Está faltando alguma coisa? Está passando alguma coisa? Está faltando, está passando? Vai ser colocado, vai ser tirado. Terceira coisa: primeiro, todo vale será aterrado. Segundo, toda montanha e colina será nivelada. Terceiro, caminhos, estradas tortuosas será endireitada. Oh meu Deus, diga assim comigo assim, ó: vales aterrados, montanhas aplainadas, caminhos tortuosos serão endireitados. O que quer dizer para nós caminhos tortuosos? O que eu entendo sobre estradas tortuosas que precisam ser endireitadas? Sabe o que quer dizer caminhos tortuosos? Estradas tortuosas que precisam ser endireitadas. Caminho fala do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Fala da nossa conduta. Nós estamos caminhando para um lado ou para o outro. Todos aqui estão caminhando. Tu está correndo para um lado. Tu corre para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para a igreja, para a rua, para o banco, para o mercado. Tu está caminhando. E muitos estão nos caminhos tortuosos, que precisam ser endireitados. Que caminhos tortuosos é esse? O que significa caminhos tortuosos? Está falando da conduta. Em outras palavras, pessoas que estão em caminhos tortuosos é que não está no caminho da santidade. Porque o caminho da santidade, a Bíblia diz em Isaías 35 e 8, ali haverá um alto caminho. O caminho da santidade não é torto, é reto, é estreito, é apertado, mas é reto. Esse é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus disse: eu sou o caminho. Com Jesus é reto, é 8 ou 80. Por isso que diz, a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Então quando está dizendo caminhos tortuosos precisam ser endireitados, está falando de vida dupla. Está falando de alguém que é muito crente aqui na igreja, mas é um leproso em casa, como o general Naamã. Lembra de Naamã, Reis capítulo 5? Era um general de guerra, vencendo batalhas. Mas quando chegava em casa, todos sabiam da podridão. Está falando de quem é crente na igreja, mas é um péssimo marido em casa. Está falando de quem, irmã, que é uma bênção na igreja, mas é uma péssima mãe ou esposa dentro de casa. É uma goteira, como diz Salomão. Está falando de alguém que é reto aqui na igreja, que todo mundo vê aqui, olha, é o irmão tal, é uma bênção. Mas quem convive com ele no comércio, no dia a dia, sabe que ele tem uma vida dupla. Ele não anda em santidade. Está falando de quem institucionalizou o pecado na sua vida. Para o avivamento chega, precisa ser consertado. O que está torto da tua vida?
O que está torto no seu dia a dia? Escute. Uma das mensagens de Evan Roberts que ele pregava no avivamento em Gales, um dos pontos ele dizia, eu lembrei disso aqui agora, está no livro dele de O Avivamento no País de Gales, ele dizia: aquilo que tu tiver com dúvida, se agrada ao Espírito Santo ou não, abandona. Abandona. Então o crente quando já vem assim, pastor, será que isso é pecado? Se você está com dúvida, abandona. É melhor você errar acertar pelo excesso, do que você continuar na linha divisória do que é certo, do que é errado. Se distancia da linha divisória de uma vida profana, ingênua, de uma vida na prática pecaminosa. Se distancia. Caminhos tortuosos. Escute, não está falando de uma queda, não está falando de um erro, não está falando de um pecado do pensamento. Está falando que aqueles que abraçam a prática pecaminosa, institucionaliza o pecado da tua vida e acha que é normal. Ei, o Brasil vive, estou falando da igreja evangélica brasileira, não denominação, vive dias tortuosos, aonde tem pastores que já pregam, pastores que eram conservadores, né? Teólogos que eram conservadores, que já pregam que o pecado da homossexualidade não é tão grave assim, existem pecados mais graves, que o amor de Deus está acima. Isso é institucionalização do pecado. Existem lugares que já se acha normal, existem jovens que acham normal ter relação sexual com o namorado antes do casamento e dizem, não, é porque nós vamos casar mesmo, aí não tem problema. Sexo antes do casamento continua sendo pecado e leva para o inferno, tá bom, meu querido? Sexo antes ou fora do casamento é pecado. Caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos. Sumiu, glória a Deus. Queremos o avivamento de Deus. Os caminhos tortuosos precisam de serem endireitados. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, e não é papo não. Há um temor de Deus aqui nesta noite, porque quando a palavra de Deus é pregada com seriedade, o temor cai sobre a igreja. Lembra da oração do profeta Abacuque, que nós conhecemos também como profeta do avivamento? Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sem palavra não há avivamento. O avivamento do tempo do rei Josias veio quando voltou para a palavra. No tempo de Esdras foi quando a palavra começou a ser pregada. Lá no vale de ossos secos, Ezequiel profetizou, os ossos começaram a se ajuntar. Quando ele profetizou a palavra de Deus, se não tiver palavra, se não tiver vida santa, se não tiver conduta santa, não tem avivamento. Aleluia. Caminhos tortuosos endireitados. Está dizendo que a nossa vida, a nossa conduta tem que condizer com o nosso discurso. Nós precisamos primeiramente crer naquilo que pregamos, e precisamos de viver aquilo que pregamos, aquilo que falamos. O seu discurso tem que condizer com a tua vida. Ei, meu irmão, deixa a sua vida de duplicidade hoje. O lugar que tu precisa de começar a ser mais crente, maridão que está aqui, é com a tua esposa, lá na tua casa, é tratando ela bem, é orando com os seus filhos, é ministrando a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos, é lendo a Bíblia com eles, é trazindo com eles para a escola dominical. E quem tem que testemunhar que você é crente mesmo é aqueles que ficam com você 8 horas por dia, lá na Múltipla Ronei. Eu estou dizendo que eu sei que tu é um servo de Deus. Quem tem que testemunhar da tua vida santa, e que você tem posicionamento, que você sabe dizer não para o pecado e para que a Bíblia condena, é na escola, na faculdade, é no trabalho, é onde você anda. Caminhos tortuosos precisam ser endireitados. Você crê? Tem caminhos tortuosos na tua vida que precisam ser endireitados. Deus é santo e não comunga com o pecado.
Deus é santo e não comunga com a prática pecaminosa. Tem muita gente achando que está tudo legal, que está tudo beleza, que é tu pé, que está por isso mesmo. Deus viu, Deus sabe, Deus está sabendo, Deus está te acompanhando, aleluia. E Ele está falando e dando tempo para você se arrepender, para você acertar os teus caminhos, para que os caminhos fiquem retos, para que o avivamento venha. Então nesta noite, ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo sobre a quarta coisa. Eu estou em Lucas 3:5. Primeiro, todo vale será aterrado, onde falta vai ser cobrido. Segundo, todas as montanhas e colinas serão niveladas. O que está passando Ele vai tirar. Estradas tortuosas precisam de ser endireitadas. Ou seja, vida santa, conduta santa. Não podemos normalizar o pecado. Não podemos normalizar as práticas pecaminosas. Precisa de ser endireitado para que o avivamento venha. E quarto e último lugar, a última parte do verso 5 disse: e os caminhos acidentados, agora não está falando torto não, acidentados, precisam de ser aplanados. Olha só, caminhos acidentados, aplanados. Se caminhos tortuosos fala da institucionalização do pecado, da normalização do pecado, caminhos acidentados fala, sabe de quê? Acidentes de percurso, fala de uma queda, fala de um deslize. Porque o problema não é pecar, o problema é continuar no pecado. O problema não é cair, é continuar caído. O problema, queridos, não é nem, como eu já disse aqui algumas vezes, o problema é ser crente porco e não crente ovelha. Porque a ovelha até cai na lama, só que ela não permanece na lama. Agora o porco, você pode dar o banho nele, o porquinho fica com ele no colinho, que quando ele vê a lama, ele sai do seu colo e vai lá e rola na lama. Tu pode ter até um acidente, mas tu não pode permanecer no caminho acidentado. O que isso quer dizer? Erros precisam de ser consertados, pecados precisam de ser confessados, arrependimentos precisam de ser gerados, conversão precisa de ser uma realidade, mudança de caminho precisa de ser uma realidade na nossa vida. Oi, escute só, a rota quem nos dá é Deus. Tem muita gente que não está na rota errada não, está na rota certa, na rota de Deus. Tu até está tentando andar na rota de Deus, mas tu não consegue, porque a tua vida está cheia de altos e baixos, está cheia de acidentes. Não estou falando de momentos bons e ruins não, estou falando de quedas que não são consertadas, pecados que são abraçados e encobertos e tu continua neles. Isto é o entrave para que o avivamento chegue. Para que o avivamento chegue, precisa de ser aplanado. Então o que nós precisamos? Deixa eu falar um pouquinho aqui, citar alguns textos bíblicos e já encerro. Os Adãos dos dias atuais, que peca e esconde como Adão lá no jardim do Éden, coloca a culpa na esposa, precisa de ser revelado, precisa de se apresentar diante de Deus. O Zacã, que pega aquilo que não é dele, que é proibido, vai e esconde, e faz com que todo o povo pereça na luta contra Ai, precisa de ser revelado para que o avivamento chegue. Os Caim, que mata Abel por inveja, precisa de ser tirado para que o avivamento chegue. O Cã, que diz respeito ao pai e os princípios e desonra ao pai, como Cã fez com Noé, precisa de ser tirado para que o avivamento chegue. Os Nirodes dos dias atuais, que fazem uniões, mas que rebeldia contra Deus, como criou a Torre de Babel, precisa de ser abatido para que o avivamento chegue. Os Balaões dos dias atuais, que não peca, mas ensina os outros como que peca e incentiva a pecar, a fazer as pessoas se prostituírem, precisa ser descoberto para que o avivamento chegue. Os Sansões dos dias de hoje, que se mistura com as mulheres filisteias, precisa de arrepender. Se preciso for, precisa de ter os olhos vazados como Sansão teve, para que a libertação chegue e o avivamento venha. Os Ofni e Finéias
precisa de ser derrotados, para que Deus levante novos Samuéis. Aleluia. Os Naamã, que é leproso, mas estão na guerra, precisa de ser purificado, para que a vida seja endireitada. O Josué, como a Bíblia diz em Zacarias, do sacerdote Josué, que ministrava, mas estava com as suas vestes sujas, precisa ter as vestes limpadas. Os Ananias, que mente para o Espírito Santo e faz e compactua para que a esposa também mente, precisa de ser tirado, para que o avivamento chegue e caia o temor sobre a igreja. Quem está entendendo? Quem está entendendo, levante a tua mão. Todo vale será aterrado, toda campina será aplanada, caminhos tortuosos serão endireitados, caminhos acidentados serão aplanados. Ei, sabe o que isso quer dizer? Caminhos acidentados serão aplanados. Você vai daqui para Congonhas do Norte, vocês conhecem a estrada, até perto de Governo, você vai uma beleza, porque é só asfalto. Mas que quando você chega ali na estrada de terra, é 40 quilômetros de terra, de matabu, não dá para correr, é mais de 1 hora que você gasta. São caminhos acidentados, mas quando tu chega no asfalto, tu pode desenvolver. Sabe o que acontece? É tempo de nós atualmente colocar a nossa boca no pó. Isso está dizendo, colocar a nossa cara no chão e começar a clamar ao Senhor, ser uma voz que clama para que os vales sejam aterrados, caminhos tortuosos endireitados, montanhas aplanadas, caminhos acidentados regularizados. Isso fala da pavimentação. Prepara o caminho. Já viu como que pavimenta? Olha aí na 135 como que está fazendo a duplicação. Todos os vales vai aplanando tudo. Aqui tem um vale, põe um pouquinho de terra ali. Aqui tem uma montanha, vai com a escavadeira e tira ali. Aqui tem um buraco aqui, faz uma escavação aqui. Agora vem com piche, agora vem com asfalto. Coloque aí, vamos asfaltar. Vamos fazer o asfaltamento. Para quê? Porque o avivamento vem chegando. Para que o avivamento venha. Quem entende essa palavra nesta noite, fica de pé. Quem quer asfaltar a tua estrada, a estrada para o avivamento? Ai, na caixa, aleluia. 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 O meu desejo é que você saia daqui nesta noite e essa palavra fica como uma flecha. Fica como uma flecha atirada no teu coração. Eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Ei, você vai perder sono de noite. É o Espírito Santo que vai te despertar. Mas não é insônia não. O Espírito Santo vai te despertar. É para você clamar dizendo: Senhor, aviva, Senhor. Onde está torto que eu tenho que direitar. Aonde que tem buraco que eu tenho que aplanar, que eu tenho que consertar. Aonde está acidentado para direitar. O avivamento está vindo aí. Aleluia, aleluia, eu quero orar. Aleluia, aleluia, eu quero cantar. Vamos cantar, canta aquele hino aí, Débora. Eu vou orar e você vai cantar. O hino aí, vem com o teu fogo, vem queimar, venha. Venha como Pentecostes e vem incendiar. Aleluia, feche os teus olhos aí. O Espírito Santo vai dizer para você aí. Onde está faltando ele vai colocar. Onde tem montanha ele vai aplanar. O que está faltando ele vai colocar. O que está sobrando ele vai tirar. O que está torto ele vai endireitar. O que está acidentado vai se regularizar. Ei, Nakai, que barraraçunerrash. Ouça a voz de Deus clamando dizendo para você nesta noite. O Espírito Santo, eu não sei, o Espírito Santo sabe o que está torto na tua vida, o que está acidentado na tua vida, as crateras da tua vida e o que está passando na tua vida. Vamos pavimentar a estrada para que o avivamento chegue. Vamos pavimentar a estrada para que o avivamento chegue. Aleluia, aleluia. Decora esse verso aí, Lucas 3 e 5, 4 e 5. Como é o mesmo que está escrito em Isaías capítulo 40 versículo 3. Vós o que clama no deserto, prepara o caminho para o Senhor, fazem veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado. Diga, todo vale será aterrado.
Diga mais forte: todo vale será aterrado, toda montanha nivelada, estrada tortuosa e endireitada, caminho acidentado, aplanado. Você crê que Deus pode começar por tua vida? Levante a tua mão aí. Deus pode começar pela tua vida. Levante a tua mão e feche os teus olhos. Crentes batizados com o Espírito Santo, recebe o renovo de Deus aí agora. Começa a falar línguas estranhas. Começa a abrir a tua boca e glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Isso. Na hora que eu der o toque, começa a cantar. Vamos orar primeiro. Levante a tua mão, feche os teus olhos, abra a tua boca e glorifica. Começa a aterrar os vales. Começa a endireitar o teu caminho. Começa a arrepender neste momento. Começa a confessar tuas práticas pecaminosas. Olha aí, adore, fecha os teus olhos, abra a tua boca, glorifique ao Senhor, seja renovado. É dia e noite do caminho será aplanado. Prepare o caminho, o avivamento vai chegar. Toda a igreja orando, com mãos levantadas e olhos fechados, diga glória, diga aleluia, fala em línguas estranhas, recebe aí dons espirituais. Começa a endireitar o caminho, começa a endireitar a tua vida. A tua igreja clama a ti por algo sobrenatural. Nos reunimos para ti, sentir, meu Senhor, e adorar. Tudo que pedimos, manifeste, Senhor. Manifesta. É noite de endireitamento. É noite de endireitamento. Liberdade. Sim, Deus. Faz o teu querer neste lugar. Toma o controle de tudo aqui, Senhor. Mostra poder de novo. Vem com o teu fogo, vem queimar como em Pentecostes, batizar. Traz o avivamento. Sobre a tua igreja, Senhor. Ore, clame ao Senhor. O Espírito Santo está te comunicando o que está torto na tua vida. O Espírito Santo está te dizendo o que tem que ser aplanado. Manifesta Ei, rapaz, agora. tens liberdade. Tens a liberdade. Faz o teu querer. Faz o teu querer neste lugar. Toma o controle de tudo aqui, Senhor. Mostra o teu poder de novo. Vamos clamar, igreja. Vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo, vem queimar como em Pentecostes. Traz o avivamento. Traz o Avivamento sobre a tua igreja. Vem, Senhor, clame, seja uma voz, clame, seja uma voz. Vem com o teu fogo, vem queimar como em Pentecostes. Traz o avivamento. Sobre a tua igreja. Vem, Senhor, vem, Senhor. Reconhecer. Levante a tua mão se tu reconhece a grandeza de Deus. Endireita o teu caminho, que Ele vai mandar o avivamento na tua casa, na tua vida. Ai, xaracarabaçu. Todo vale será aterrado, toda montanha aplanada, caminhos tortuosos endireitados.
Creia nessa palavra. Endireita a tua vida, pavimenta a estrada. Seja uma voz, o avivamento vem. Reconhecemos a grandeza e que és o único Senhor. Sim, Deus, cante, reconhecemos. Reconhecemos a grandeza Que és o único, que és o único Senhor. reconheça a grandeza dele. Reconhecemos a